Hello, taurinos e taurinos. E aí, gurizada, tudo jóia? Nossa, que saudade de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Olimportal. Meu nome é Grace Luz e vamos ver o que o mês de junho tem preparado para nós. Lembrando que a leitura atende o signo solar, ascendente, Vênus e Lua. Vamos lá então, garotada da Terra. Ciclope. O Ciclope ele é um titã, ele é um gigante, gurizada, que ele tem um olho só na testa, ó. Normalmente, a maior parte dos Ciclopes eram filhos de Poseidon. E esse aqui em específico ele chama Polifemo. Ele é um carinha muito dócil, tanto que a palavra aqui do card é inocência. Ele é um carinha muito dócil, porque os ciclopes, apesar eles eram antropófagos, eles comiam carne humana, mas eles eram inofensivos, eles eram pastores de ovelhas e assim viviam normalmente nas cavernas. Por que a gente fala da inocência? A gente diz que esse aqui é o típico gigante, grandão bobão. Esse é o grandalhão bobão. É um gigante bobo. Ele foi enganado pelo herói Ulisses, que furou o olho dele e ele ficou cego por conta de um pouco de vinho que foi dado a ele. Então, por isso que a gente fala inocência. Então, Taurino, vocês estiveram aí numa onda de inconsequência misturado com inocência. Sabe quando a gente é envolvido numa situação sem que a gente perceba que pode ser prejudicado? Sabe quando ao longo da vida a gente tem inúmeros fatos desse tipo, que a gente passa por circunstâncias onde a gente acaba, por influência externa ou até por bobeira mesmo, a gente acaba entrando em situações assim de inconsequência mesmo, e aí acaba depois tendo que dá um retorno que a gente não estava muito preparado. Então, possivelmente alguém andou abusando da tua boa vontade, sabe? Quando as pessoas confundem bondade com bobeira, com bobice, as pessoas não acham que tu é bom, acham que tu é bobo. E aí tiram com a tua cara. Sabe como que é isso aí? É disso que a gente está falando. Então, tu foi envolvido numa situação dessas, o que te deixou, quando tu acordou, isso te deixou muito irritado, muito desconfortável, porque o Ciclope foi assim, depois que ele acordou do porre, ele estava bêbado, ele virou uma fera, virou um justo, né? O cara tinha dado hospedagem pro Ulisses, tinha dado comida e o cara cega ele, né? Então, quando tu ficou sabendo ao que tu foste exposto, te deu muita indignação. E a gente não quer ver um touro bravo. Os taurinos normalmente eles são tranquilos, eles são bonzinhos, têm uma paciência assim num limite máximo, mas quando provocados ao extremo, sai de perto. É o legítimo touro bravo. Quem segura um? Ninguém, né? Então, bom, vamos ver lá, ver o que o mitológico vai dizer para nós. Essa situação que tu passou, saiu o arcano do diabo, essa situação que aconteceu, Taurino, ela foi com certeza uma situação de manipulação. Repito, alguém alguém usou da tua boa vontade, da tua inocência, do teu companheirismo, da tua parceria, da tua boa vontade, e aí percebam que aqui nesse card ele manipula com uma cordinha, ó, sabe? Como se fossem marionetes. Então, alguém te levou a fazer alguma coisa ou a participar de uma situação em que tu não estava conforme com aquilo ali. Tu foste manipulado literalmente, tá? E a manipulação, quando sai essa carta, esse arcano do diabo, ela normalmente é uma coisa devassa, uma coisa ruim que nos faz conviver, nos faz viver, nos faz executar coisas do nosso lado sombrio, que a gente nunca gostaria que a gente não gosta de admitir, não gostaria de fazer, mas
que é manipulado, é levado a. Essa situação, a gente tem aqui a carta do karma, é uma coisa assim que trouxe coisas à tona, de um passado, de uma vivência que tu já tenha tido, que veio à tona e tu tivesse um novo olhar sobre essa situação. Sabe quando tem alguma coisa que eu vivi, que eu prefiro deixar embaixo do tapete, e aí eu tomo um chacoalhão e aí sou obrigada a revisitar aquilo ali? É disso que a gente está falando. Que talvez não tenha sido muito agradável, né? Tu ter que revisitar essa situação, essa história, mas que se fez necessário até para tu poder entender com quem tu tá lidando, com que tipo de realidade tu te encontrava, quem eram as pessoas que estavam envolvidas nessa situação, de repente coisas que tu viste, fizeste, que tu não concordava muito e agora tu consegue perceber como é que foi esse processo, porque antes estava embaixo do tapete, tu não olhava, agora quando tu teve que olhar, tu conseguiu ver uma nova maneira, tu conseguiu ver tu conseguiu ver de outra forma, tá? Então, digamos que foi uma sabotagem necessária, uma sabotagem esclarecedora. Foi isso. A gente tem aqui a cartinha do Hércules, que é o deus da força, como o próprio nome já diz, né? Nesse momento, Touro, tu tá imbuído. Essa situação que tu viveu, esse remember, essa revisitação que tu fizeste, ela te trouxe uma força cavalar, uma força gigantesca para agir, para pensar e para te posicionar ante alguns aspectos da tua vida, tá? Digamos que nesse momento tu tá apto. Quando eu falo em força, eu falo em aptidão, eu falo em condições. Nesse momento tu tem condições de administrar a situação em que tu te encontra, por N motivos. Tu adquiriu uma maturidade emocional muito grande, tu tem uma consciência mental que nesse momento tá em alta, né? Digamos assim que tu tá num momento de alto preparo mental e espiritual para administrar as coisas. Isso é bem bonito, isso é bem legal. Esse posicionamento herculíneo que tu tem, esse posicionamento de força, Touro, ele tá te exigindo demais o 7 de paus. Percebam que é um carinha aqui se defendendo. Ó. Ele tá te exigindo demais uma autodefesa. Quando eu digo demais, porque essa carta aqui é uma carta de luta, é uma carta de resguardo, tá? Então essa força que tu adquiriu, ela se expandiu ao teu derredor e de uma forma ou de outra isso atraiu acusadores, atraiu inimigos, atraiu situações de conflito porque tipo assim, tem uma frase que diz assim que eu gosto muito, ó, árvore que não tem frutos não leva pedrada. Por quê? Porque se tu não tem fruto, tu não tem o que dar. Como tu tá numa situação de poder, porque tu tá numa situação atual de poderio, Taurino, então automaticamente tu é alvo, né? E quando eu digo tu é alvo de N situações, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser nos relacionamentos, tu virou alvo porque tu tá inflado, tu tá grandão, né? Então automaticamente isso atrai inveja, atrai ataques, atrai desaforo, que vão te obrigar a te defender, estão te obrigando a te defender, né? Mas tudo bem, tranquilo. Pro Hércules, que era um cara invencível, a defesa é uma barbada, né?
Não, nem tanto. De novo, aqui já tinha saído o diabo e aqui saiu de novo o diabo. Esses ataques taurinos que estão sendo feitos a ti, eles insistem da mesma forma que no passado eles insistiram nessa arte manipulativa, no presente também. Esses ataques eles estão sendo feitos, ou se não estão, já vão ser feitos, sempre pelo teu ponto fraco. Qual é o nosso ponto fraco? São exatamente aquelas deficiências que eu falei ali. Coisas que a gente não concorda, que a gente não aceita, que a gente não quer ver, as nossas sombras, e que daí quando a gente fica exposto a elas, a gente meio que perde o equilíbrio. Então, os inimigos, eles vão tentar te atacar exatamente por aí, tá? Presta atenção, é por aí que eles vão. Aqui a gente tem a Circe, que é uma feiticeira, que nos diz o quê? A Circe nos diz assim, que tu tem na tua mão, tu vai ter, né? Porque aqui é no futuro, tu vai ter na tua mão, Taurino, elementos para confrontar e para modificar uma realidade que de repente não vai estar tão boa. A Circe, a palavrinha é magia, tá? Então, assim, a gente está falando de uma situação onde tu pode manipular a realidade, tu pode manipular a situação a teu favor para que tu possa te reequilibrar. Porque no passado e no presente, o negócio está conturbado. Apesar de tu ter assumido toda essa força do Hércules, o ataque ele está sendo tão efetivo que pode causar em ti um certo desconforto, enfraquecimento não, mas um certo desconforto. Então a Circe nos diz que tu vai ter opções de reverter essa situação com sabedoria, com magia, com inteligência, tá? Aqui tem o Pajem de Copas, é um carinha que nos diz que te vai ser trazido um sopro de vida nova, de encorajamento, vai surgir um negócio que tu vai querer te dedicar, uma sementinha que vai ser plantada, que vai te fortalecer mais ainda, né? Que vai te dar tipo assim, é pra lá que eu vou. Isso vai te trazer uma sobrevida depois de toda aquela peleia ali do presente. E finalmente a gente tem aqui um 10 de copas, que é a carta da plenitude emocional. Pode ser que a gente esteja falando de uma situação emocional nessa tua leitura, tá, Touro? É bem provável. Que no final, depois de toda essa luta, tu vai saber administrar esse sopro que eu te falei aqui, a sobrevida, e aí tu consegue, com a força que tu já tem e com a magia que vai te ser entregue, tu vai conseguir virar a história a teu favor e ter uma plenitude emocional. Que é o que a gente procura ao longo da vida, né? Deixa eu dar uma clarificadinha com esse aqui. Touro. Com certeza, a sacerdotisa, ela vem nos falar de um momento de parar, pensar, organizar as ideias para depois agir. Então, assim, a tua intuição, ela vai te ser ela tá te sendo já nesse momento muito útil. Tu tá conseguindo resolver na tua cabeça as coisas, assim, de uma maneira muito peculiar, assim, tu tá conseguindo resolver tu contigo. E isso é muito importante, é uma forma de estratégia de guerra perfeita. Quando tu consegue administrar a tua luta sem precisar da participação alheia, contando somente contigo e com a tua própria intuição. Isso é muito bom. É como se fosse, assim, exército de um homem só. Isso é bem legal, hein, Touro? Nos próximos 30 dias, a tapeçaria da Penélope é a energia que vai te acompanhar. A Penélope ela é a esposa do carinha que furou o olho do Ciclope. Ela é a esposa do Ulisses, do Odisseu. A Penélope é uma mulher que ela
começou a fazer essa tapeçaria porque quando o marido dela sumiu, foi para a Guerra de Troia, os outros reis da vizinhança queriam assumir o trono, queriam assumir o posto do marido dela e casar com ela. Então ela disse assim, não, quando eu estou fazendo essa tapeçaria, quando eu terminá-la, daí eu vou escolher um de vocês para ser meu marido. Porque a lei dizia que tinha que ser assim, né? Só que ela fazia a tapeçaria durante todo o dia. E à noite, quando todo mundo ia dormir, ela desmanchava toda a tapeçaria. No outro dia, quando eles acordavam, estava ela lá fazendo a tapeçaria. Ou seja, é uma coisa que era infinita, não ia terminar nunca, né? Então, o que a tapeçaria te aconselha, Touro, para os próximos 30 dias? Dar tempo ao tempo. Sabe fazer aquela... Tomar aquela postura de cachorro morto? Essa? É isso. Se fazer que não tá vendo, mas tá vendo tudo. É isso que a Penélope fez. Ela foi esperta. Ela deu uma de malandra porque era conveniente a ela, né? Mas, claro que no fim ela foi descoberta e aí teve que... Mas em seguida o marido dela chegou e ela não precisou casar. Mas enfim, esse trejeito, essa malandragem que já foi falado aqui na Carta da Magia, que vai te ser oferecido, é o que vai te ajudar. Sabe aquela coisa assim, você fazer que não está entendendo, mas está entendendo e usar o tempo a teu favor. Essa é a frase. Touro, nos próximos 30 dias a tapeçaria te pede. Usa o tempo a teu favor. Se tu precisar manipulá-lo, vai que dá. Agradeço os likes, agradeço aos comentários, vocês são maravilhosos, adoro todos vocês. Muito obrigada aos meus inscritos, umas fofuras. Gurizada, eu me despeço de vocês então, agradecendo ao Papai do Céu e pedindo para ele que ele dê aos taurinos um mês de junho repleto de resiliência. Essa é a palavra. Esperar as coisas e saber aceitá-las da maneira que elas vêm. Tá bom, gurizada? Opa! Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.